Boa tarde a todos. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 42ª sessão ordinária de 2014. Em discussão, a votação aprovada. Leitura de expediente. Não temos, senhor presidente. Comunicações da presidência também não temos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros substitutos para comunicações e registros. Presidente. Palavra com o conselheiro João. Pedi a inclusão em pauta do processo TC 11.298/2014, é uma representação jurisdicionada SAI Mimoso do Sul. Está incluído, conselheiro. Devolução de processo, com pedido de vista, também não temos. Apreciação de medidas cautelares. Essa, conselheiro João, é cautelar, né? É pela não concessão, ela pode ficar para o horário normal. Ok. Prosseguindo, leitura de acordo e pareceres. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente. Acórdão TC 921/2014, processo TC 2621/2014, prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, da Faculdade de Música do Espírito Santo, FAMES. Prestação de contas regular, devida quitação, arquivamento. Acordo TC 1032/2014, processo TC 3667/2014, prestação de contas bimestral, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2013, saneamento da omissão, arquivamento. É só, presidente. Palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Acórdão TC 923/2014, processo TC 6445/2013, encaminhamento Prefeitura Municipal de Iúna, reconhecer incompetência deste tribunal, enviar cópia dos autos ao TCU, arquivar. É só, presidente. Conselheiro substituto João Luiz. O acórdão TC 924/2014, processo TC 6022/2014. Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo, prestação de contas bimestral, abertura, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 925/2014, processo TC 6565/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, prestação de contas bimestral, segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Acórdão TC 932/2014, processo TC 3670/2014, Prefeitura Municipal de Muqui, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 931/2014, processo TC 3583/2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Processo TC 2435/2014, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Fundo Cultura, prestação de contas anuais, exercício 2013. Regular, quitação, determinação, arquivar. Julgamento dos processos em pauta. Palavra com o conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente, senhoras e senhores.
Inicio relatando o processo 5184-2014, omissão de remessa de prestação de contas bimestral, referente ao primeiro e segundo bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul. Estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da lavra do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 5185-2014, omissão de remessa de prestação de contas bimestral, referente ao primeiro e segundo bimestre da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Da mesma forma, acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da lavra do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 6019-2014, omissão de remessa de prestação de contas bimestral, referente à abertura em primeiro e segundo bimestre de 2014, a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo a seguir, 3949-2013, prestação de contas anual, referente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Mantenópolis. Eu estou também acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando as contas como regulares com ressalva, com determinação e recomendação e a devida quitação. Após o trânsito, arquive-se. E, por fim, o processo 10338-2014, relatório de gestão fiscal, referente ao segundo quadrimestre da Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Estou votando pela emissão de parecer de alerta em face de ter ultrapassado os limites de gasto pessoal. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos: 5884-2014, arquivar. 5885-2014, arquivar. 6019-2014, arquivar. 3949-2013, regular com ressalva, quitação, determinação, recomendação. 10338-2014, alerta. Palavra o conselheiro Sérgio Borges. Processo 3235, 2013. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Alto Rio Novo. Exercício financeiro 2012. Responsabilidade, senhor Oswaldino Quinaípe de Souza. Acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas. Voto no sentido que sejam julgados regulares as contas do senhor Oswaldino Quinaípe de Souza, presidente, frente à Câmara Municipal de Alto Rio Novo, exercício 2012, dando plena quitação ao responsável. Processo 8923, 2014, pedido de revisão interposto pelo senhor Ronaldo Martins Prudêncio, na qualidade de prefeito do município de Santa Leopoldina, exercício 2009, em face do parecer prévio TC 032-2013, constante no processo TC 6498-2011. O interessado interpôs o presente pedido de revisão, objetivando tornar sem efeito o parecer proferido por esse tribunal ao argumento de suposta superveniência de documentos novos, com eficácia sobre a prova produzida. Encaminhados os autos à secretaria competente, foi confeccionada a ITR 120/2014, que opinou pelo não conhecimento do recurso, afirmando, em síntese, a impossibilidade de interposição de pedido de revisão,
em face de parecer prévio, haja vista a existência de expressa vedação legal e regimental. Ante o exposto, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: a. Pelo não conhecimento do pedido de revisão nos termos do artigo 171, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e artigo 421, parágrafo 11 do Regimento Interno. B. Que seja dada ciência ao recorrente do teor da decisão. Seguinte, processo 6756-2010, trata os autos de denúncia protocolada nesta Corte de Contas na data de 8 de julho de 2010, relatando possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, acerca do pregão presencial 028/2010. Os autos foram encaminhados ao relator à época, que, após receber o feito, requereu que fosse determinada auditoria especial. Após os trâmites regimentais, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudo Técnico e Análises Conclusivas, o NEC, para análise e elaboração da ITC conclusiva, que concluiu pela procedência da denúncia, sugerindo o ressarcimento equivalente a 3.138,38 VRTE, bem como condenação em pagamento de multa pecuniária. Acompanhando em toto o posicionamento da área técnica do Parquê Especial de Contas, voto nos seguintes termos: a. Pela procedência total da denúncia, com fulcro no artigo 95, inciso 2, da Lei Complementar 621/2012. B. Pela conversão dos autos em tomada de conta especial, na forma do artigo 57, inciso 4 da Lei Complementar 621/2012. C. Pela notificação dos senhores Edmar Campos da Rocha, Hugo de Figueiredo Moutinho, Adson Azevedo Salim, para restituição do débito correspondente a 3.138,38 VRTS, com o intuito de recompor os referidos valores ao erário municipal no prazo de 30 dias, sob pena de condenação em multa pecuniária, a ser dosada em conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso 26, concomitante, artigo 94 a 97, da Lei Complementar 32/93, cientificando-lhes que, desta decisão preliminar, artigo 142, parágrafo 1º, Lei Complementar 621/2012, não cabe recurso nos termos do artigo 398, inciso 1 e 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Borges. Seguintes processos: 3235/2013, regular, quitação. 8923/2014, não conhecer. 6756, procedência da denúncia, converter em tomada de conta especial, notificação sem ressarcimento, multa. Da ciência. Processo de minha relatoria. Processo 3718/2014,
Omissão na remessa, Fundo Municipal de Saúde Vila Valério, acompanha na área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de contas bimestral referentes aos meses 13, 14, 16 de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, sob a responsabilidade da senhora Sônia Milk Onofre, posterior arquivamento do feito. Processo 5285-2014, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, acompanhar até o Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de contas bimestral referente à abertura do primeiro e segundo bimestre de 2014 da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob a responsabilidade do senhor Antônio Lidinei Gove, posterior arquivamento do feito. Processo 5303-2014, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Vila Valério, acompanhar a técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de contas bimestral referente à abertura, primeiro e segundo bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Vila Valério, sob a responsabilidade do senhor Luzimar Milk, e posterior arquivamento do feito. Processo 2839-2014, uma fiscalização ordinária, auditoria exercício 2013, Hospital Dório Silva. Responsáveis, Cooperativa de Anestesiologia, Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Estado do Espírito Santo, Cooperativa dos Médicos Intensivistas do Estado do Espírito Santo. E o secretário José Tadeu Marino. Acompanhando o entendimento da área técnica, conforme exposto na instrução técnica inicial, ITI 1646-2014, voto nos termos, artigo 358 do regimento, pela citação dos senhores Euman Matos Rebouças, Isabel Cristina Machado Carvalho, José Tadeu Marino e outros. Concedo a todos os responsáveis daquele Estado prazo de 30 dias para apresentarem as justificativas que julgarem pertinente individual ou coletivamente, visando subsidiar os indicativos de irregularidades e ou ressarcimentos apontados na instrução técnica inicial ITI 1646-2014 e no relatório de auditoria RA 58-2014, cuja cópia deverá ser encaminhada juntamente com os respectivos termos de citação. Voto também pela conversão dos presentes de auto em tomada de conta especial, em fase de eventual dano ao erário. Quanto às determinações e recomendações sugeridas pela equipe técnica desta casa, deixo de fazê-lo nesta oportunidade para analisá-las após a oitiva dos responsáveis quanto ao julgamento dos presentes autos. Então, tem uma pequena divergência. Coloco em discussão. Como vota o conselheiro Sérgio Abdib? Acompanho. Conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Relator seguintes processos. 3718-2014. Arquivar. Processo 5285-2014. Arquivar. Processo 5303. Arquivar. Processo 2839-2014, converter em tomada de conta, citação, notificação, parecendo das recomendações e determinações. Palavra, conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores. Processo 3658-2014 é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, responsável Clésio Ferreira Gonçalves, proposta de voto pelo arquivamento. Processo 3660-2014, omissão na remessa de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva, responsável Daniela da Silva Souza, também com proposta de voto pelo arquivamento. Os processos a seguir são atos de pessoal. A admissão na Prefeitura Municipal de Vila Velha de Cláudia Regina dos Santos Soares, registro. No Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, admissão de Clelismar Lírio, sobrestamento, devolução, origem até o trânsito em julgado da demanda judicial. Aqui tem um erro material na pauta distribuída, mas a
7ª Secretaria de Controle Externo e o Ministério Público de Contas estão alinhados quanto ao sobrestamento. Os processos seguintes são admissões no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, todas com proposta de voto pelo registro. Interessados: Maílza Ribeiro do Nascimento Savino, Antônia Josefa Alves Jerônimo, Isabela Ribeiro Marinuzzi e Graziane Frignani Riva. Admissões na Prefeitura de Vitória, também com proposta de voto pelo registro. Interessados: Jonas de Oliveira, Eliete Sacramento Santos Santana, Maria das Graças Vicente, Lucilene Leodório da Silva Pereira, Miriam Bezerra da Silva e Silva, Ellen Felipe Trancoso de Mendonça, Maria Vanderleia Brasil Faria, Joana Maria de Almeida Reis, Renato Sobreiro Carlini, Eliane Pereira de Oliveira, Ana Paula Ferreira de Almeida, Dalvina de Jesus Alves, José Maria de Araújo, Nilda Rangel Melo, Isaete Maria Teixeira Queiroz, Marli de Souza, Eloir da Vitória Rodrigues, Maria Fernandes Fraga, Carmen Dias Lovati, Pamela Fonseca Gomes, Fabrício Lopes Freire, Eliane Salvador do Nascimento Lima e Heloísa Nascimento Medeiros Eliseu. Admissões no Serviço Autônomo de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, também com proposta de voto pelo registro. As admissões de Paulo José de Stefani Marello e Edson César de Oliveira. No de admissão naquele serviço de Samuel Vinícius de Castro Lourenço, registro com determinação quanto à correção da nomenclatura. Ainda do Serviço de Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, proposta de voto pelo registro. Interessados: Leandro Ramos de Souza, Sérgio Farias de Vasconcelos, Luciano Mariano Miranda, Rayane Rodrigues Machado, Cristiano Parques Lerbach, Dieme Comper Defante, Laila Mineiro Moura, Breno Salaroli de Araújo, Lugero Ferreira Liberato dos Santos, Lohaina Oliveira Brumati, Adélia de Miranda Silva Cani, Isabela Pereira Quarto, Decílio Valandro da Vitória, Janderson Leal da Silva, Rosiane Ferreira da Silva Pisoni, Jones Breder e Velder Hintz da Silva. Os processos seguintes são processos de aposentadorias. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Ana Maria de Araújo Ramos, registro, discordando do Ministério Público, que propõe a denegação do registro. É aquela situação envolvendo a extensão de carga horária para fins de fixação do subsídio. Só para registrar, existe uma divergência com o voto do conselheiro Abudib? Já foi objeto diversas vezes, vou acompanhar. Conselheiro Sérgio Borges? Com o relator. Também acompanha. Prossiga, conselheiro. Prosseguindo do Instituto de Previdência Servidor do município da Serra, aposentadoria de João Pereira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência Servidor do município de Vila Velha, aposentadoria de Lucila das Graças Pereira Muniz, registro. Ainda da Prefeitura Municipal de Vila Velha, aposentadoria de Anerci Castiglione, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias toda com proposta de voto pelo registro. Interessado: Tereza Cristina Santa Rosa e Délio Reino da Silva. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, também proposta de voto pelo registro. Interessado: Jorge Luiz Gobi e Márcia Regina Santana.
Do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, pensão interessado Rita Barbosa de Melo, proposta de voto pelo registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vila Velha, pensão interessada Ariadenes Maria das Souza Dionísio, também com proposta de voto pelo registro. Passo a relatar também o processo incluso em pauta, o TC 11.298. Tratam os presentes autos de representação com pedido de adoção de medida cautelar proposta pela empresa Trivale Administração Limitada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, em razão de supostas irregularidades identificadas no edital do pregão presencial número 15/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na administração e emissão de documentos de legitimação, cartões eletrônicos e outros de tecnologia adequada, a realização de recargas mensais para o benefício de auxílio alimentação, na modalidade alimentação para atender a demanda dos servidores. Pregão este realizado em 13 de novembro do corrente, às 14 horas. Alegou o representante restrição no caráter competitivo do certame, por inobservância do prazo entre a publicação do aviso e a data prevista para a apresentação das propostas, descritas no artigo 4º, inciso 5º da Lei 10.520/2002, e a falta de disponibilização do instrumento convocatório na internet, com ofensa ao princípio da publicidade. Nos termos do artigo 125, parágrafo 3º da Lei Complementar 621/2012, se expediu decisão monocrática preliminar para notificar as senhoras Manuela Olívia Santana, diretora do SAAI, e Ana Bárbara Passini, pregoeira, a apresentar informações a respeito dos fatos alegados na representação, indicando a data de publicação do aviso de convocação de interessados e o meio de divulgação do pregão presencial, data em que o aviso e o edital do referido pregão foram disponibilizados aos interessados e, caso tenha sido publicado na internet, o site onde poderia ser encontrado e a data de sua publicação. Em resposta, as notificadas informaram o seguinte: o aviso do edital referente ao pregão foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 30 de outubro e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 31 de outubro. A íntegra do edital estava disponível aos interessados no primeiro dia útil subsequente à data da publicação. Pelo menos 6 empresas tiveram acesso ao instrumento convocatório. Encaminhados ao núcleo de cautelares, foi elaborada manifestação técnica que opinou pelo não conhecimento da representação em razão de estar desacompanhada de indícios de provas nos termos do artigo 94, inciso 3º e parágrafo 1º, todos da Lei Complementar 621/2012, combinado com o artigo 177, inciso 3º do Regimento Interno. Por fim, sugeriu aquele núcleo o arquivamento da presente representação, dando ciência ao signatário. O Ministério Público de Contas opinou pelo acolhimento da área técnica. Assim instruídos, vieram os autos para emissão da proposta de voto. O conhecimento de representações sobre a matéria de competência desse tribunal está sujeito à análise prévia do preenchimento de determinados requisitos de admissibilidade fixados na legislação. Nessa fase, é possível constatar que a representante apresentou apenas memorial com descrição da conduta tida como ilegal na execução do procedimento licitatório referente ao pregão presencial número 15/2014 do SAAI Mimoso do Sul, sem quaisquer indícios comprobatórios de suas alegações. Ao assim proceder, conforme apurado pelo Núcleo de Cautelares e pelo Ministério Público de Contas, não logrou a peça apresentada ter conteúdo suficiente para preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 99, combinado com o artigo 94 da Lei Complementar 621/2012, especialmente quanto àquele previsto no inciso 3º, tornando incontestável a decisão quanto ao seu não recebimento. Antes de assim concluir, por prudência e a fim de resguardar o sistema jurídico administrativo, sustentáculo do processo licitatório, inquiri a diretora-presidente do SAAI Mimoso do Sul e a presidente da Comissão de Licitação,
por meio de notificação, para que estas apresentassem informações acerca do alegado pelo representante. O documento por elas apresentado contraria frontalmente as alegações suscitadas na peça representacional, trazendo ao lume a seguinte situação. Muito se comenta das dificuldades impostas pela lei de licitações na aquisição de bens e serviços pela administração pública, decorrente da imposição de preceitos e requisitos, para muitos exagerados, a serem observados pelo responsável quando do seu lançamento. Sua inobservância, costumeiramente, leva a uma profusão de impugnações, representações e ações judiciais, com consequente atraso na obtenção do objeto pretendido e oneração na execução do seu procedimento. Isso pode se dar pelo caráter competitivo que se espera do certame, disputa entre os concorrentes acerca da aplicação de determinadas regras estatuídas no edital, pela imperícia do agente público na sua formulação e na sua condução, pela ação nefasta de interesses contrários ao sistema legal, corrupção, favorecimento e tráfico de influências. Se lícitas as impugnações do processo licitatório, as formulações devem observar comportamento idôneo por parte daqueles que se propõem a prestar serviço ou fornecer bens a determinado ente público, qual seja, exige-se a prática desses atos em boa-fé, a fim de preservar o interesse público. No caso concreto desses autos, sobreleva o indício de conduta do representante eivada em má-fé, por ele pedir a esse tribunal provimento de medida cautelar capaz de paralisar o procedimento licitatório sem apresentação de indícios de provas, condutas questionável diante das provas documentais apresentadas pelo SAAI Mimoso do Sul. Assim, embora seja a representante detentora do direito de petição, aparentemente utilizou de forma abusiva, visando inviabilizar o certame por meio de ato protelatório, decorrente de pretensões desacompanhadas de provas e ou incompatíveis com as provas apresentadas pelo representado, possivelmente se conformando com a hipótese de abuso dos meios legais de impugnação que lhes são oferecidos na tentativa de perturbar o ato de procedimento licitatório, crime tipificado no artigo 93 da Lei 8666/93. Artigo 93 da Lei 8666/93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Logicamente, não cabe ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo julgar o cometimento do crime, de competência exclusiva do Poder Judiciário, provocado por ação penal incondicionada promovida pelo Ministério Público. Artigo 100 da Lei de Licitações. No entanto, ao verificar a existência de indícios do crime, a referida lei atribui aos tribunais de contas a obrigação de comunicar ao Ministério Público na hipótese prevista no artigo 102. Artigo 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem os magistrados, os membros dos tribunais e conselhos de contas, ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos poderes verificarem a existência de crimes definidos nesta lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. No mesmo sentido, com o intuito de preservar a rigidez e economicidade dos procedimentos executados por esse tribunal, foi inserido na Lei Complementar nº 621/2012, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, dispositivo de aplicação comum às denúncias e representações submetidas a essa Corte, que assim prescreve. Artigo 98. Comprovado pelo tribunal a má-fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis. Como se abstrai do relato, cabe responsabilidade no manejo dos instrumentos legais disponíveis para enfrentar ilegalidades no sistema de licitação e contratação pública, com finalidade de preservar o interesse público, evitando com isso que o mero inconformismo ou a atuação de má-fé interfiram no alcance do bem maior pretendido, qual seja, a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
do processamento e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Isso posto, acompanhando as manifestações da área técnica desse tribunal e do douto Ministério Público de Contas, consubstanciadas nas instruções técnica preliminar MTP 851/2014 e no parecer PPJC 5383/2014, e com fundamento no artigo 94, combinado com o artigo 99, parágrafo 2º da Lei Complementar 621/2012, propõe o voto no sentido de não conhecer da presente representação, em razão de estar desacompanhada de indícios de provas. 2. Da ciência ao representante ou representado o teor da decisão final. Proponho ainda a extração de cópias desses autos e remessa ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para conhecimentos e providências que entender necessárias. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem seus autos. É a proposta. Colocar em discussão. Como vota o conselheiro Sérgio Budibe? Eu vou acompanhar, acho que Sua Excelência foi extremamente feliz e também cumpre a legislação e evita que se utilize essa corte para paralisar licitações que sejam absolutamente irregulares. Parabenizo e acompanho. Presidente, eu posso só fazer um parênteses? Com a palavra o conselheiro João. Procurei colocar no texto a seguinte situação. Muito se critica do sistema licitatório. É lento, cheio de dificuldades. Mas muitas vezes essas dificuldades não são da administração pública. Elas são inerentes ao próprio concorrente ou que acaba procrastinando uma decisão ou até tumultuando o processo. Mas nós temos mais além. Isso estamos discutindo no gabinete. Recebimento de produtos incompatíveis com a qualidade. Temos no passado aqui no tribunal canetas que não escreviam. Uma pessoa que fornece uma caneta, ele está ofendendo, isso é crime, porque ele não está de acordo com a qualidade pretendida. Não é só repor. Ele tem que ter a responsabilidade sobre aquela entrega. Por isso, se nós agirmos com uma determinada posição mais firme em relação à execução desses contratos, conseguiríamos tirar os aventureiros do sistema. Então, a intenção é tentar, talvez, a gente levar a discussão nesse sentido. Obrigado. Perfeito. Como vota o conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Também acompanho o conselheiro João Luiz. Vamos proclamar esse voto. O conselheiro João Luiz relatou o processo 11.298/2014, uma representação em Boas do Sul, sai, não conhecer da presente representação, da ciência, remessa ao Ministério Público Estadual. Proclamando os resultados dos demais processos relatados pelo Conselho da forma como foi feita. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 10 de dezembro, quarta-feira, penúltima do ano, a hora regimental. Está encerrada a sessão.